Boa tarde a todos. Dando início à nossa reunião ordinária do dia 31 de março de 2020. Sob a proteção de Deus, em nome do presidente do Rotary Internacional, Mark Maloney, e do governador do distrito, Jorge Humberto Agudelo Franco, vamos dar início à reunião de número 413 da história desse clube e de número 35 da gestão 2019-2020. Logo depois da oração ecumênica, teremos a palavra do nosso diretor de protocolo, João Alexandre, na sequência da nossa secretária, Regina. Obrigado. Oração ecumênica. Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos o abandonarem, prossiga sua jornada. Se as trevas crescerem ao seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que a luz se apague, para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine, com sua luz, as trevas que o circundam. Que assim seja. Bom dia a todos, iniciando mais uma reunião do Rotary Clube Curitiba Fraterna. Eu quero saudar o aniversariante no dia 6, nosso companheiro Bruno Jordão Filho, e também dos cônjuges. Nós temos no dia 1º de abril a Mirna Maggi, esposa do Luiz Carlos, e da Andréia de Tiara, do nosso ex-companheiro Salvatore, mas de coração continua sendo nosso companheiro. Das várias datas que nós temos comemorativas, eu pensei duas. Apesar de existir outras datas importantes no período, como o Dia da Saúde e Nutrição, o Dia da Abolição da Escravidão dos Índios, eu preferi falar do humorismo e Dia da Mentira. Mais do que nunca, são datas importantes nesse momento de tensão e, paradoxalmente, tédio em função do confinamento que, por conta aí do nosso coronavírus. Vamos começar pelo Dia do Humorista, profissionais que transformam dramas cotidianos em risos. Nós estamos precisando muito deles. Ônibus atrasado, contas do fim do mês, relação com os colegas de trabalho, conjuntura econômica e política. Nenhum tema é evitado pelos humoristas. Profissionais que transformam dramas cotidianos em risos e cuja atividade profissional é celebrada nesta sexta, dia 12 de abril. A data foi criada em homenagem ao dia do nascimento de um dos nossos maiores humoristas, o Chico Anísio. O comediante mostra muitas vezes aquilo que as pessoas não querem ver. As pessoas se veem no teatro e na TV e enxergam um retrato da sociedade de uma forma satirizada, cômica, o que faz com que a pessoa ria dela mesma. Quando fazemos uma piada, chocamos dois fatos. Colocar um pouco de crítica ou de ironia faz as pessoas pensarem sobre um determinado acontecimento. Ou mesmo para fazer uma denúncia, que não raro está no meio de uma piada. Diz Bruno Mota, redator de humor da Globo. Diz também que o stand-up foi a maior novidade dos últimos tempos ao fazer um humor mais democrático. O stand-up se abrasileirou porque fala de assuntos que todos querem ouvir. Além disso, inovou quando trouxe para a pauta as menores e as maiores coisas em tom de comédia. A gente acaba denunciando comportamentos do cotidiano e também do que está sendo debatido no Brasil. Acho que nós precisaríamos um pouquinho mais de humorismo agora para a gente poder enfrentar essa tensão do dia a dia com um pouco mais de foco. As pessoas estão perdendo um pouco de foco, estão muito histéricas, estão muito ansiosas, estão muito medo. E no dia 1º de abril, nós temos a comemorar o Dia da Mentira, também conhecido como Dia dos Tolos, Dia da Gafe ou Dia dos Bobos, e é celebrado em alguns países da Europa e também aqui da América.
pregando partidas e espalhando boatos como forma de assinalar a data. Ela se originou, pelo menos é o que conta a história, na França, no começo do século XVI. Naquela época, o Ano Novo era festejado no dia 25 de março, data que marcava a chegada da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam no dia 1º de abril. Em 1564, porém, depois da adoção do calendário gregoriano, o rei IX da França determinou que o Ano Novo seria comemorado a partir do dia 1º de janeiro, com o calendário gregoriano. Alguns franceses resistiram à mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, pelo qual o ano se iniciava em 1º de abril. As pessoas então passaram a ridicularizá-las e a enviar presentes esquisitos e convites para festas que não existiam. Aí começou o 1º de abril. É isso que o protocolo tinha a informar. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, companheiros. Todas as informações tudo que eu vou passar agora são informações que eu já passei pelo WhatsApp, mas eu quero destacar algumas. Sobre os subsídios distritais. O prazo de prestação de contas foi prorrogado para o dia 31 de maio de 2020. Outra coisa, eu preciso atualizar o cadastro de todos os associados. Então, eu vou enviar por WhatsApp os itens que eu preciso para atualizar as informações. Eu vou mandar no grupo do Fraterna, mas vocês me respondem pelo privado, para não sobrecarregar o grupo. Cada um me responde pelo privado e eu conto com a colaboração de todos. Tem e-mail que não está válido, eu já fiz teste, então eu gostaria de que, por favor, colaborassem comigo e enviassem as informações. Eu queria também lembrar que foi criada uma comissão pelo distrito, em acordo com os clubes, essa comissão ofereceu para a Defesa Civil Estadual as casas de amizade e as fundações de clubes para eventual uso por conta da pandemia. Então, os clubes que têm casa de amizade estão se cadastrando para que, numa eventualidade, que espero que não seja necessário, a Defesa Civil possa usar. Eu acho que, para o momento, é só. Boa tarde a todos. Até a próxima. Olá, companheiros rotarianos. Saudades de vocês. Bom, eu sou Patrícia Cury, para quem talvez não me conheça, sou psicóloga e vou falar um pouco sobre a visão da psicologia nesse momento que estamos vivendo aí de isolamento por causa da pandemia, do coronavírus. Em situações de isolamento, nós tendemos a perceber as nossas vulnerabilidades. Agora a questão é, isso está me deixando disfuncional? Esses pensamentos são muito recorrentes, estão tirando o meu sono, o meu apetite, ou eu estou convivendo com eles? Isso é uma questão. A outra questão de vulnerabilidade que aparece nessa questão do isolamento é a indefinição do tempo e de outras questões. Por exemplo, até quando eu vou ficar assim? O que eu faço com esse tempo? Então, nessa questão, eu vou citar aqui o Viktor Frankl, que foi um médico, um psiquiatra, neurologista que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e ele foi trabalhar como médico no campo de concentração. Então, e ele, ao longo da vida dele, antes disso acontecer, ele já tinha uma pesquisa em relação ao propósito da vida, o que fazemos com esse vazio existencial. E ele sobreviveu a isso tudo pensando num propósito maior. Então, ele estava ajudando a cuidar de pessoas, por ser médico, e ao mesmo tempo ele tinha aí a vontade e a esperança de encontrar pelo menos a esposa dele novamente. Então, foi o que levou ele a sobreviver. Então, ele tem uma frase muito famosa que ficou desse livro dele, que é: se temos um porquê para viver, conseguiremos suportar os modos de viver, como vamos chegar lá. Então, a gente tem uma imagem que eu gostaria de deixar nessa situação, que é a imagem de um barquinho, pensando que
esse barquinho está navegando para uma ilha e eu tô com mais pessoas. Então eu tenho um propósito para chegar nessa ilha, né? Temos que remar juntos numa questão aí que estamos no isolamento com outras pessoas, né? E a quarta vulnerabilidade é bem essa, né? Quando eu estou isolada com mais pessoas, o estresse vai aumentando, né? As tensões vão aumentando, porque as frustrações que eu tenho no meu dia a dia eu vou descarregando para o mundo. Mas aqui dentro, né, de um espaço único, onde eu estou com mais pessoas, esse estresse começa a aumentar e as relações vão ficando tensas. Então, nesse sentido, que uma imagem mental de uma situação de risco, onde estamos num barco remando para chegar numa ilha. Temos que chegar lá. Um sozinho remando não vai conseguir. Nessa situação pode aparecer inúmeras atitudes das pessoas, né, em relação a algumas posturas, por exemplo, de acusação. Eu posso acusar o outro que ele está fazendo mais do que eu, ou eu posso me acusar achando que eu também estou fazendo pouca coisa, e muita lamúria ou vitimizações, né? Então o importante nessa hora é focar na meta. Então, estamos no barquinho, precisamos chegar na ilha, vamos remar juntos e vamos chegar lá. Estamos isolados, essa pandemia vai passar e nós temos que fazer, todo mundo, uma atitude de cooperação para que chegamos lá. Porém, precisamos regular o nosso emocional. E aí vem uma dica, vamos fazer um acordo, conversar, expressar um acordo. Vamos ficar juntos por um tempo, no mesmo lugar, com mais pessoas. Então nós vamos fazer o seguinte, quando o nível de estresse de uma pessoa estiver se elevando, essa pessoa ou a outra pessoa vai fazer uma sinalização. E eu vou mostrar para vocês aqui uma ideia, tá? 3 tampinhas, verde, amarela, vermelha. Verde tá tudo bem. Amarela, a coisa tá ficando feia. É melhor a gente respirar e acalmar. Vermelha, a coisa já ficou feia. Eu vou me isolar. Vou me isolar e vou ficar um tempo. Só quando eu estiver bem eu vou voltar. E o acordo é, nós não vamos conversar sobre o que aconteceu. Não importa de quem foi a culpa. Se eu estiver mal, eu vou escrever um bilhete sobre aquela situação e vou guardar na minha caixinha. E vou guardar a caixinha dos ressentimentos. Quando passar essa pandemia, eu vou abrir essa caixinha. Com certeza, mais da metade dos meus ressentimentos já passaram. Não vale a pena. Alguns podem ficar. E se ficar, nós vamos dar um jeito. Ou nós vamos conversar, se a gente conseguir, ou nós vamos no psicólogo, tratar junto, ou no padre, no rabino, no pastor, seja lá onde for, né? Mas no momento não é momento de discutir essas questões. Então, vamos lidar com isso da melhor forma. Isso vai requerer autodisciplina e uma disposição a falar, né? E não aguardar. Então, que tenha aí uma regulação emocional maior, tome mais atitude nesse momento. É uma dica, dentre muitas outras que eu não tenho tempo a passar, né? Quem sabe numa outra ocasião, mas essa foi para pessoas que estão convivendo no mesmo teto por um tempo com outras pessoas, né? Então fica a dica. Um abraço a vocês, até a próxima. Companheiros, chegamos ao encerramento da nossa reunião da data de hoje. Quero agradecer imensamente as palavras da nossa oradora e conto com vocês na próxima reunião. Sob o lema do presidente do Rotary Internacional 2019-2020, Mark Maloney, o Rotary Conecta o Mundo, declara encerrada a reunião do Rotary Clube Curitiba Fraterna. Obrigado a todos e uma boa tarde.